Hoje, a gente vai desvendar um processo que é quase secreto, mas que é a chave para a inteligência artificial entender a nossa língua. É a tokenização. Pensa nela como a linguagem por trás da linguagem. Ok, vamos começar com a grande questão. Como é que um computador, que no fundo só entende números, consegue entender a linguagem humana? Parece mágica, né? Mas esse é o quebra-cabeça central que precisava ser resolvido para qualquer modelo de linguagem moderno existir. E aqui está o centro do problema. O cérebro da IA, que é uma rede neural, só fala uma língua, matemática. Ela não consegue ler casa ou gato. Para IA, nosso texto, nossas palavras, são só um monte de símbolos sem sentido. Era preciso criar uma ponte entre esses dois mundos. E essa ponte, essa tradução, tem um nome: tokenização. É o primeiro passo, e talvez o mais importante. É o processo que pega as nossas frases e quebra em pedacinhos as unidades que a máquina consegue entender. Cada pedacinho desses, ou token, ganha um número, e é aí que a conversa entre humano e máquina finalmente começa. Mas, olha, chegar na tokenização que a gente usa hoje não foi um caminho reto. As primeiras abordagens foram, digamos assim, um pouco extremas. Cada uma com um problema bem sério. As primeiras tentativas foram para os opostos. De um lado, a tokenização por palavra. Parece o mais lógico, né? A frase "o gato sentou" se transformaria em 3 tokens. Simples. O problema? O dicionário do modelo ficava gigantesco. E pior, qualquer palavra nova que aparecesse simplesmente paralisava o sistema. Do outro lado, tentaram o contrário, tokenizar letra por letra. Isso resolvia o problema de palavras novas, claro, mas imagina o trabalho de processar um livro inteiro, caractere por caractere. Fica uma coisa absurdamente lenta, super ineficiente. Nenhum dos dois caminhos era o ideal. Então a questão era essa: será que não existe um meio termo, um jeito na medida certa de criar o dicionário de uma IA que não fosse nem tão grande e inflexível, nem tão pequeno e lento? E a resposta veio com uma ideia que é ao mesmo tempo brilhante e muito elegante: a tokenização por subpalavras. A sacada aqui é genial. Em vez de quebrar em palavras inteiras ou em letras soltas, o modelo aprende os blocos de construção mais comuns da língua. Então, uma palavra como tokenização deixa de ser algo totalmente novo e vira a soma de duas partes que o sistema provavelmente já conhece, o pedaço token e o sufixo ização. E é aqui que a mágica acontece. Essa abordagem de subpalavras resolve os dois problemas de uma vez só. Primeiro, o vocabulário fica otimizado, sem explodir para milhões de palavras. Segundo, a flexibilidade é total. Qualquer palavra nova pode ser quebrada em pedaços conhecidos. E de bônus, a IA começa a entender a estrutura das palavras, como prefixos e sufixos, o que ajuda muito a entender o significado. Certo, a ideia é ótima, mas como a IA decide quais são esses blocos de construção? Como é que ela monta esse dicionário inteligente? A resposta veio de um lugar bem inesperado, da tecnologia de compressão de arquivos, tipo quando a gente compacta um arquivo zip. O algoritmo mais usado para isso se chama Byte Pair Encoding, ou BPE, e foi adaptado de uma forma genial para ensinar a IA a ler. O processo é muito esperto. Pensa assim, o algoritmo começa com o básico, com cada letra do alfabeto. Aí ele analisa uma quantidade imensa de texto e procura qual é o par de letras que mais aparece junto. Digamos que seja T e O. Ótimo! Ele junta os dois, cria um novo token, TO, e adiciona isso no dicionário. Aí ele repete o processo, milhares de vezes, sempre juntando os pares mais frequentes. Assim, ele vai construindo o vocabulário bloco por bloco, de forma totalmente automática, com base nos padrões da própria língua. E quando é que esse processo para? Geralmente, quando o dicionário atinge um tamanho pré-definido. Para os grandes modelos de hoje em dia, esse número mágico geralmente fica ali por volta de 50.000 tokens. É o equilíbrio perfeito entre ter um vocabulário rico o suficiente para entender o mundo, mas compacto o bastante para ser eficiente. Agora, a gente pode pensar que tudo isso é só um detalhe técnico, sabe? Um pré-processamento. Mas a verdade é que o jeito que um texto é quebrado em tokens influencia e muito como a IA pensa. Esse vocabulário não tem só pedaços de palavras. Ele também tem o que a gente chama de tokens especiais. Eles funcionam como se fossem sinais de trânsito para a IA. Tem token que diz "aqui acaba a frase", outro que diz "aqui separa a pergunta do contexto". São esses sinais que dão estrutura e coerência para o raciocínio da máquina. O melhor jeito de pensar sobre isso é o seguinte: assim como os átomos são os blocos que constroem a matéria, os tokens são os blocos de construção do significado para uma IA. É a unidade atômica da linguagem dela. Então,
A grande lição que fica desta análise é que a tokenização não é só um detalhe técnico. A escolha de quais palavras e subpalavras vão virar tokens define os limites do mundo que a IA consegue enxergar. Afeta diretamente como ela entende, como ela raciocina e como ela gera texto que faz sentido para a gente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Se esses pequenos blocos de construção são tão fundamentais, o que será que acontece quando a gente muda eles? O que a gente pode alcançar se a gente criar dicionários diferentes, ensinando a IA a ver a linguagem de outras formas? A resposta para essa pergunta é o que está moldando a próxima geração da inteligência artificial.